Boa noite, irmãos, amigos queridos da nossa Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Com muita alegria, novamente, estamos aqui para conversarmos sempre, fazendo uma reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus de Nazaré. Neste momento, pedimos a bênção e a proteção de todos esses nossos amigos, mentores espirituais, esses irmãos de luz que estão sempre nos acompanhando, nos incentivando, nos intuindo para que possamos pronunciar as palavras que venham ao encontro das necessidades de todos os nossos irmãos. Que as bênçãos de Maria, de Jesus, do nosso Chico, estejam conosco durante todo esse trabalho, que assim seja. O trabalho de hoje nós vamos parar um pouco e refletirmos sobre resignação. Se tem ouvido muito falar nos momentos de muita dor, nos momentos tristes, nos momentos de perdas de entes queridos, de amigos, nos momentos de graves doenças, a gente costuma ouvir de algumas pessoas que os espíritas, que eles ficam assim impressionados como as pessoas espíritas são conformadas. Ou seja, na verdade, são conformistas diante da dor e diante da tristeza da perda. Falam que o Espiritismo é uma doutrina que faz elogios à dor, que acha sempre que é muito bom que uma pessoa esteja passando por momentos de sofrimento. E que provavelmente tenha essas atitudes por ter medo de uma autoridade superior que seria Deus. Que os espíritas são resignados porque atribuem tudo à lei do karma. Quer dizer, acreditam na pluralidade das existências, aceitam que no momento que estão aqui nesse planeta de provas e expiações, que devem se sujeitar, dizendo assim, a todas as situações que acontecem, porque são dívidas que trazem de outras vidas onde possivelmente incorreram em vários erros. Então, para o espírita, tudo é karma. Eu preciso me sujeitar a aceitar o que me acontece, porque é o meu karma. Muitos dizem também, quando acontece, e acontece muito seguido, em velórios, quando se fazem as cerimônias de despedida dos nossos entes que deixaram aqui, os que vão deixar aqui o seu corpo físico, que pessoas prestam atenção e que as pessoas espíritas, elas não choram os seus mortos. São palavras, são conceitos, são definições que com certeza todos nós já escutamos. Então,
eu fui procurar alguma coisa sobre esta característica que eu acho muito normal e adequada ao ser humano, a nós espíritas que estamos nessa caminhada de aprendizado do que a gente deve fazer para alcançarmos a nossa evolução espiritual. Eu encontrei umas palavras de Herculano Pires numa crônica intitulada A Resignação Espírita. E ele escreveu: acaso não é assim que fazemos todos, espíritas e não espíritas, em nossa vida diária? O leitor inconformado não é também obrigado diariamente a aceitar uma porção de coisas que ele gostaria de furtar-se? Mas a diferença entre resignação ou aceitação de um lado e conformismo do outro é muito importante. É que a primeira, a resignação, a primeira atitude, ela é ativa, é consciente. Enquanto a segunda, que é o conformismo, ela é passiva e inconsciente. O Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. Então, ele deixa bem definido e bem acentuado o entendimento do que é o resignar-se e o que é estar em atitude de conformismo. E isso é muito importante que nós todos comecemos a entender que nós não estamos aqui para sermos aqueles cordeirinhos que baixamos a cabeça e dizemos amém a tudo, né? Nós fomos dotados de livre-arbítrio exatamente para que nós possamos, com a nossa razão, com o nosso raciocínio, com a nossa vontade, a decidirmos as atitudes e o rumo que nós queremos seguir nessa vida. Eu já ouvi muitas vezes, durante minhas atividades nas casas espíritas, que tem pessoas que dizem assim, mas parece que tudo se torna muito simples. É meu karma, eu tenho que aguentar isso, eu estou passando isso porque é meu karma. Não é assim. A lei do karma realmente existe. Nós não vamos passar dessa nossa existência terrena sem que a gente quite nossas dívidas. Mas nem tudo que nós passamos aqui na Terra, durante a nossa existência, nem sempre as coisas têm a ver com karma, ou seja, com atitudes, com atos que tenhamos tomado em vidas passadas. Muitos dos sofrimentos nossos, muitas coisas que podem estar acontecendo na nossa vida, podem ser resultado de atitudes que nós estejamos tendo aqui, nessa vida presente. Então, não tem nada neste instante de estarmos passando por essas circunstâncias, porque em outras vidas nós fizemos algumas coisas que hoje nós nos arrependemos e temos que pagar. Nós fazemos aqui na vida presente também
nós temos muitas atitudes condenáveis, nós cometemos muitos erros aqui e que nós, enquanto aqui estamos, podemos ainda nos arrepender e mudar, né, de atitude, como então, estas sim da vida presente ficarão, se não quitadas, para uma outra reencarnação. Então é muito importante que o espiritismo nos mostre que nós precisamos aceitar a realidade que nós vivemos, mas que nós temos que vencê-la. Porque se nós aceitarmos passivamente, se nós nos resignarmos, como queiram dizer, e ficarmos chorando nossas dores, nossas mágoas e nossas desilusões, num canto, sem contato com a nossa vida lá fora, aí sim nós estamos fazendo uso de um conformismo que não vai nos levar a avançar nesta caminhada de evolução espiritual. A resignação, ela não é passiva, como disse o escritor acima falado, Herculano Pires. A resignação nunca é passiva. A resignação nos leva a aceitar a realidade, mas entendendo que aquele momento, aquela situação realmente tinha que acontecer, mas ela está nos mostrando que a partir desta dor, né, desta aflição, nós temos que promover um movimento para que a vida continue. Nós estamos aqui no planeta onde nós sabemos que existem as leis naturais e a lei do progresso é uma, nós temos que estar de acordo com esta lei. Nós temos a lei do trabalho, nós precisamos obedecer essa lei. Então, a lei da resignação, ela nos mostra, vamos continuar atuantes, vamos aceitar o que se está nos apresentando, mas vamos seguir em frente, fazendo muito mais força, empreendendo muito mais energia e vontade para que aquela situação difícil não nos torne conformados e apáticos diante da vida que nós temos que vencer aqui na Terra. Aliado com o pensamento de Jesus, o Espiritismo tem como proposta fazermos da dor e das dificuldades um desafio para aprendermos, para amadurecermos e para avançarmos sempre mais. A doutrina espírita não nos estimula a ficarmos paralisados na dor. Ao contrário, nos ensina a seguir em frente a partir dela. Então, é muito importante, no momento que nós conseguimos entender que não é porque eu estou doente que eu não vou à procura de um médico para tratar do meu corpo físico, porque aquela doença veio, é um karma. Isso está vindo para me castigar, para mostrar que eu fui muito maldoso numa vida anterior com alguma pessoa
e agora eu tenho que sofrer sem ter direito a procurar na ciência alguma coisa que possa aliviar essa minha dor. O Espiritismo nos ensina que neste momento da dor, da aflição e da perda, é o momento certo para nós pararmos, para nós refletirmos e fazer um autoexame. Isso que está acontecendo comigo, essa perda grande que eu tive, essas tremendas dificuldades financeiras das quais eu não estou conseguindo me livrar, né? Esses desejos de vingança que estão constantemente pulsando dentro de mim e que me causa tanta dor, tanta aflição. O que eu preciso aprender com esta experiência? É nesse sentido que a resignação vai fazer com que eu me movimente. Tá? A dor está posta, né? A aflição está aí, as dificuldades não param de chegar, mas eu não posso ficar chorando num canto e acreditando, esta é a lei do karma. Eu, enquanto não sanar tudo isso, eu não tenho chance de melhorar. Que lições eu posso tentar tirar destas situações de dificuldade? Porque tudo que se apresenta para nós na nossa vida diariamente está tentando nos ensinar alguma coisa. Mas nós só vamos aprender se nós estivermos ligados, atentos a esses sinais que o plano espiritual apresenta para todos nós. O que é preciso mudar? O que eu preciso modificar na minha vida? Porque não adianta nós ficarmos pedindo orações, né? Fazendo novenas, fazendo promessas, né? Pedindo que Deus nos conceda aquelas graças que afastarão de vez esses percalços da nossa vida. Não adianta nós fazermos todas essas preces se nós não fizermos a nossa parte. Porque tudo, isso é uma coisa muito importante que a gente custa muito a aceitar e aprender. Tudo que acontece na nossa vida são consequências daquelas atitudes que nós temos, né? Aqueles pensamentos errôneos que nós tivemos, daqueles caminhos que fizeram com que nós fôssemos para outra direção. Então, se nós não percebermos isso, nós vamos estar sempre atribuindo tudo à lei do karma. E não é assim. Nós não podemos ficar conformados, apáticos, parados, pensando que nós só vamos, então, melhorar ou quitar nossos débitos quando a morte chegar para nós, a morte do nosso corpo físico, né? Eu preciso dar o passo, fazer o movimento para modificar minha atitude. Eu acho muito interessante, tem umas mensagens, né? Eu não sei até se não é um trecho de um filme,
onde um dos atores diz: você está pedindo a Deus paciência, né? Tu acha que Deus, lá de onde Ele está, do infinito, desse universo, Ele vai te jogar um pacotinho de paciência? Ou Ele vai permitir situações em tua vida onde tu vais ter que exercitar a paciência? Isto é colaborar para que nós não fiquemos paradinhos num canto. Nós vamos nos resignar que nós somos impacientes, mas nós vamos entender que estas situações que estão se apresentando e mostrando o quanto nós somos impacientes estão vindo como prova para eu vencer a cada uma delas e então estar assim recebendo esse presente do nosso Pai Criador. Eu de tanto aprender, de tanto exercitar minha paciência, hoje eu posso dizer que eu já sou uma pessoa paciente. Mas nós temos que estar atentos aos sinais. Eu mesma agora, há pouco tempo, entreguei nas mãos de Deus uma situação pelo qual a gente estava passando e pedindo que eu fosse iluminada, que eu fosse intuída para tomar uma atitude que seria atitude que pudesse vir em meu benefício, que seria melhor para mim. Mas junto com um pedido que eu fazia, eu acrescentava mais alguma coisa. Eu dizia que eu tenha olhos para enxergar, que eu esteja atenta aos sinais, né? Porque a gente pede, a gente entrega, né, para o plano espiritual, a gente aceita, que é outra coisa muito importante, e nós agradecemos. E agradecendo, nós vamos mostrar que nós já estamos entendendo que o que vier vai ser o melhor para nós, né? Porque o Pai não nos daria, não deixaria que nós fôssemos por um caminho que nos trouxesse mais sofrimento. Então, fiquemos ligados às mensagens que vêm do alto, né? Vamos confiar, vamos ser gratos sempre e atentos para que, quando os sinais aparecerem, a gente possa entender realmente o Pai escuta seus filhos. Não tem razão aqueles que pensam que a doutrina espírita despersonaliza o homem. Nós temos razões suficientes para aceitar a dor sem revolta. Muitos dizem que não choramos a doença ou a morte de um ente querido. É aquilo que eu mais ou menos já falei no início, né? Que nós não somos nós, que nós deixamos tudo à mercê daquelas dívidas do passado. Enganam-se muito, porque nós choramos a saudade, mas com uma grande diferença, sem desesperos ou angústias insuperáveis. Nós não seríamos humanos, nós espíritas, se nós não chorássemos a perda de um ente querido, a dor, a doença. Nós não seríamos humanos, e nós somos. Nós estamos aqui na Terra
vivendo com a matéria e com o espírito. O que a doutrina espírita nos ensina é que nós não podemos, nestes momentos, ou não devemos, é nos desesperar, é nos revoltar, é atribuir a esse Deus que é todo bondade e poder essas coisas horríveis que estão nos acontecendo. Então, podem ter certeza, quando vocês observam amigos, pessoas próximas de vocês que são espíritas, não considerem que eles são seres inatingíveis para a dor. Não, nós somos tão iguais e normais como todo ser humano é. Quem sabe a gente não demonstre tanto, mas o nosso coração, a nossa alma, ela chora, ela ri, né? Mas tudo isso sem desespero e confiando que Deus não soltará a nossa mão. Nós tentamos sim perdoar o amigo que nos trai e o inimigo que nos esbofeteia. Porém, tudo isso está no Evangelho de Jesus. Ai, mas eu não sei como é que tu pode ainda perdoar aquela pessoa pelo horror que ela te fez, pelo mal que te causou. Mas o que disse o nosso Mestre Jesus? Perdoar infinitamente vezes. Amar, inclusive no capítulo lá do Amaro, tem um capítulo, amai os vossos inimigos. E é importante que a gente aprenda a amar os inimigos, porque se nós ficarmos cultivando muito o ódio, a raiva contra esses que nós consideramos inimigos, nós poderemos depois ser alcançados por eles, quando eles partirem por uma outra existência, eles continuarem do lado de lá a nos perseguirem, porque se foram para lá sem serem perdoados, sem ter tido a chance de nós nos reconciliarmos, eles poderão ser aqueles nossos obsessores que muitas vezes vêm perturbar a nossa vida aqui sem que a gente tenha, né, uma plena consciência do que acontece. Por isso está no Evangelho: reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estiveres com ele na caminhada, porque depois haverá muito choro, né? Então, eu acredito que são esses entendimentos, essa atenção às palavras de Jesus, que faz com que as pessoas que começam a estudar a doutrina espírita e que aprendem realmente a seguir, né, os seus ensinamentos, elas conseguem ter uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, amena, tranquila, apesar de que, né, não no sentido de que está em paz sempre, mas pelo menos ela consegue fazer com que os seus dias não sejam povoados por mágoas, por desejos de vingança, né, e por raiva e por falta de perdão. Então, quando eu digo nós espíritas, travamos uma luta contínua para nos autossuperarmos. O espiritismo não vende a felicidade, porque sabe que ela deve ser construída por cada um. Quando as pessoas vão à casa espírita, elas devem sempre ser orientadas que elas não vão encontrar lá o milagre.
elas precisam promover esse milagre. A doutrina vai fortalecer através das orações, das preces, das irradiações, mas vai mostrar, esclarecer que cada um precisa construir a sua felicidade. Nós amamos o Evangelho porque nós aprendemos com Allan Kardec que o cristianismo, como Cristo veio nos ensinar, é imbatível. É este cristianismo que procuramos. É ele que nos dá a capacidade da resignação, quando a gente não pode evitar o sofrimento. Tal é o sentido destas palavras que estão lá no Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Então, é este o aprendizado que nós devemos ter. A resignação nos permite que a gente entenda as dificuldades e que nós, passando com dignidade, né, com o desejo de melhorar, nós estaremos sim quitando as nossas dívidas, sejam lá de vidas passadas ou nossas dívidas desta existência, e no momento que nós sabemos que nós estamos superando as dificuldades com resignação, sem revolta, com amor, nós, a partir então deste momento, nós poderemos nos sentir livres, prontos para nos direcionarmos à morada do Pai. Foi uma alegria muito grande, meus irmãos, conversar mais uma vez. E eu desejo, sinceramente, que nesses momentos onde existe, né, tanta crise de pandemia, tantas aflições, tantas pessoas desesperançosas, que nós possamos, de forma resignada, entender o que está nos acontecendo, lutarmos bravamente para vencermos estas dificuldades, acreditando sempre que Deus está do nosso lado, que Ele vai nos amparar, que Jesus e Maria de Nazaré estão sempre de olho em todos nós, basta que nós chamemos por eles. Né? Nós precisamos pedir, pedir e obtereis, nós precisamos ter fé. Nós precisamos saber cada vez mais que nós somos seres espirituais que estão aqui nesse mundo material para evoluir, para caminhar, para contribuir para o progresso desse planeta, na certeza de que logo, logo nós estaremos todos juntos na glória de Deus. Que todos os amigos espirituais nos abençoem e que a proteção de Jesus e Maria permaneça com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.